Seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, né? A nossa dica para a Polícia Militar de Minas Gerais, concurso que vai acontecer aí, ao que tudo indica, em março de 2024. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui para trazer uma dica rápida para você de 30 minutinhos, médio aí, de direito constitucional. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixe aí o seu comentário, ative as notificações. Quando você se inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo que acontece de novo no certame, uma modificação, uma matéria que mudou, uma atualização, você vai ficar sabendo em primeira mão desse e de outros concursos. Por isso que é muito importante você se cercar de pessoas e de canais que possa trazer para você aí, somar, né, nesse trajeto que você quer atingir, que é o concurso público, nesse caso, o concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais. Se você quer trilhar uma carreira militar, a sua porta de entrada aí é o curso para soldado de Minas Gerais. Então, não aí deixe para a última hora, porque o edital, principalmente direito constitucional, tiraram aí direito penal militar e deixaram na Constituição essa parte que fala dos tribunais militares, dos juízes militares, tem caído bastante, então não deixe para a última hora. Se você aí já estudou em outros anos para a Polícia Militar de Minas Gerais, no ano passado veio com essa novidade, tirou o direito penal militar e jogou tudo para o constitucional. Para mim é bom, eu sou professor de constitucional, mas para aquela pessoa que estava estudando no concurso anos anteriores, com exceção do último agora, anos anteriores, ela pode ficar um pouco perdida. Então, se você quer conhecer a plataforma da Vale, você clica aqui embaixo, vai ser direcionado aqui para um colaborador e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Os professores aí que são bem solícitos, se você precisar tirar uma dúvida com o professor, você não tem problema quanto a isso. Tem um edital verticalizado, você tem o PDF, tem questões, então você tem todo o suporte que você precisa. Vai depender só de você mesmo, todo o suporte que você precisa. Às vezes você fica aí pescando uma ou outra aula no YouTube e deixa aí de um tempo precioso na internet, porque você perde muito tempo, né? Qual assunto que eu preciso estudar? E no edital verticalizado você estuda de maneira cadenciada e não perde tempo aí procurando o material, que está tudo na plataforma da Vale e por um preço muito barato em relação aos ganhos que você pode ter aí como soldado da Polícia Militar, que é o foco dessa dica aqui. Então, vou colocar meu Instagram aqui, qualquer coisa você pode me chamar lá e tirar qualquer dúvida que você tiver desse e de outros concursos, beleza? @Magno Assis 44. A Polícia Militar usa a banca CRS, que é uma banca própria. Eu, particularmente, sou suspeito para falar que é uma das bancas que eu mais gosto de trabalhar, porque é objetivo, não tem muita... os recursos são bem diretos, não tem muita interpretação que gera muito recurso, não é uma questão elaborada de maneira muito técnica, não gera aquela dúvida no aluno, ou a questão já teve questão de anulado, ela foi errada, ela foi certa, não deixa aquela dúvida. Às vezes um erro de digitação pode acontecer, mas não é aquela banca que te deixa na mão, não. Então, você vai começar a entender aqui, vou trazer dicas também de questões, por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar as notificações. Você vai começar a perceber, se você não está acostumado com o CRS, que é o Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar de Minas Gerais, você vai começar a entender que é uma banca muito técnica, você não vai se arrepender de estudar as questões específicas da banca. Então, já te chamo aqui para o curso de questões também que a gente tem na plataforma aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Eu sou o professor Magno Assis, sou de Direito Constitucional. Meu Instagram é @MagnoAssis44. Direito Constitucional. Como você já deve ter Constitucional lido aí embaixo, hoje a gente vai falar da parte que fala das Forças Armadas. Das Forças Armadas, está lá no seu edital, capítulo 2, das Forças Armadas. Artigo 142 em diante, das Forças Armadas. Alguns editais passados, o edital passado tinha, alguns passados não tinha essa parte das Forças Armadas, não. Só tinha ali, vou até pegar um edital aqui para a gente comparar. Não tinha não, quer ver? Ó, o edital que eu tenho aqui tem, tá vendo? O título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, o capítulo 2 das Forças Armadas e o capítulo 3 da Segurança Pública. O capítulo 1, que traz Estado de Defesa, Estado de Sítio, não está no edital. Só está o capítulo 2 e o capítulo 3 do título 5. Antes, não havia essa possibilidade desse capítulo no...
Deixa eu ver só se está muito claro aqui. Não dá para ver. Não existe essa possibilidade do capítulo 2, só caiu o capítulo 3. Então, hoje, nessa dica aqui, a gente vai pegar aqui os pormenores, o que o CRS gosta de cobrar quando a gente fala de artigo 142. Então, eu espero que você esteja com a sua Constituição na mão. É o ideal você estudar aqui, dar uma olhada nessa aula com a Constituição na mão e vai fazendo seus apontamentos. Se você não puder estar com a sua Constituição na mão, eu vou passar aqui para você na tela para a gente não perder nenhuma palavra, porque o CRS gosta de mudar uma ou duas palavras ali para tirar o sentido da frase e pegar aquela pessoa que estuda menos. Mas se você tiver com papel, uma caneta, um lápis, um jeito de anotar o que eu vou falar aqui, as dicas, isso ajuda muito a você a memorizar. Porque não adianta nada você ouvir que meia hora do professor falando e naquela hora você saber e depois você esquecer. O ato de anotar ajuda muito o cérebro a relembrar quando você precisa na hora da prova. Então, eu falo isso muito para os meus alunos, tanto presencial quanto online. O ato de anotar ajuda muito. Então, você ali fica só escutando, e você vai absorver ali muito pouco. Quando você anota, faz isso para você ver. Alguém passa o número de telefone, anota. Alguém passa o nome, você não quer esquecer, você anota. Mesmo que você não vá utilizar esse papel depois, o ato de anotar faz com que você memorize de maneira mais eficaz. Então, eu separei para a gente aqui o artigo 142, vou colocar ele na tela para você. O artigo 142 está escrito o seguinte: as forças, capítulo 3, capítulo 2 é do título 5 da Constituição, está lá no edital, para olhar só o capítulo 2 e o 3. O 2 é das Forças Armadas, o 3 é da Segurança Pública. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Então, essa ordem aí, Constituição, não precisa se preocupar, mas só a título de curiosidade, Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa ordem vem porque primeiro, né, a gente teve a criação da Marinha, posteriormente do Exército e da Aeronáutica. O combate aqui, inicialmente, era feito nos mares, posteriormente nos mares e em terra, e com o advindo aí do avião, obviamente, a gente teve a criação da aeronáutica. Mas isso aqui é só título de curiosidade. Sempre que você vê numa lei e você vê na Constituição, você vai sempre ver nessa ordem aqui como é constituída as Forças Armadas. Muito cuidado, que a banca gosta de saber se você sabe qual a diferença das Forças Armadas e a competência aí da Segurança Pública, para você não confundir a competência dos dois, das Forças Armadas e da Segurança Pública. Já vi algumas questões que o CRS tenta aí mesclar alguns detalhes, porque tem muita coisa que aplica para as Forças Armadas e também aplica para os militares dos estados, como a Polícia Militar, os Corpos de Bombeiros Militares. E tem coisas que só valem para o Exército, Marinha, Exército e Aeronáutica, tem coisas que só valem para a polícia. Onde a Constituição quiser tratar dos dois, ela vai falar. Vale também para os militares estaduais. A gente vai pontuar isso aqui, o que vale e o que não vale, para você na hora da prova não errar. Beleza? Vamos lá. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Então, essa base da hierarquia e da disciplina vale tanto para as Forças Armadas quanto para a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. Então, vamos colocar aqui, ó, organização Marinha, Exército, Aeronáutica. Vamos colocar a base, ó. Base, hierarquia e disciplina. Isso aqui também vale para a Polícia Militar e para os Corpos de Bombeiros Militares, beleza? Além da Marinha, Exército e Aeronáutica. Vamos lá. Sob a autoridade do presidente, sobre a autoridade suprema do presidente da República, destina-se a: qual a destinação das Forças Armadas na Constituição? Essa discussão foi muito aqui depois das eleições passadas, das eleições federais passadas. Esse artigo 142 foi muito discutido. Por isso que eu acho que tem grande chance do CRS buscar pelo menos uma ou duas questões do artigo 142 em diante. Principalmente uma questão pode ser que eles vão buscar, entendeu? Porque é um assunto que está em voga. Eu quero saber se você está aí antenado com o assunto na Constituição que mais foi discutido aí no final das eleições passadas federais.
porque queria saber se o Exército, Marinha, Exército, Aeronáutica, ou seja, as Forças Armadas poderiam intervir. Esse artigo 142 fala que o presidente da República é a autoridade suprema, mas não dá a ele aí o direito de, por exemplo, intervir em outro poder. É o contrário, né? Destina-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Essa GLO, garantia da lei e da ordem, que as pessoas estavam discutindo. Então, vamos entender isso aqui para não ficar dúvida. Outra coisa que eu quero tirar da sua cabeça, que você viu muitos na internet, FFAA. Não é abreviatura para as Forças Armadas, tá? Não é. Isso aqui vem lá da França, não tem nada a ver. Então, isso aqui não é abreviatura das Forças Armadas, isso só vale para a internet. Agora, na hora da sua prova, foca aqui no que é verdade. Então, vamos lá. A Marinha e o Exército Aeronáutico fazem parte das Forças Armadas. As Forças Armadas têm base em hierarquia e disciplina. Qual é a função? Aqui é base, agora a gente vai falar de função. Funções, na verdade, né? Funções na Constituição Federal da República, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 88. É a nossa Constituição. Quais são as funções das Forças Armadas na Constituição? Essas que estão ali elencadas. Deixa eu ver se não ficou claro. Não ficou, não. Vem comigo aqui, ó. Vou anotando aqui, mas você anota aí também. Destina-se à defesa da pátria. Ó. Defesa. Vai anotando aí. Esse elencado, geralmente, gosta muito de cair na prova. Quem elabora a prova costuma colocar letra A. Qual é o papel constitucional das Forças Armadas de acordo com o artigo 142? Costuma cair desse jeito. O CRS ainda não caiu uma questão dessa, se eu não me engano, caiu agora para, não sei se é IDECAN. Então, se você tiver aí, antenado com tudo que estiver acontecendo, pode ficar com o olho aberto aí no artigo 142. Vamos lá, anota aí, vou deixar para você, vou até marcar aqui. Vou até marcar esses aqui que você tem que saber, ó. Destina-se a isso. Isso aqui é muito importante, garantia dos poderes constitucionais. Então, é bem ao contrário do que as pessoas estavam falando, né? As pessoas estavam falando do presidente da República, na época em vigor, ele entrar e destituir o outro poder que era o poder judiciário, principalmente o ataque era ao poder judiciário, baseando-se no artigo 142, e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Garantir, né, a lei e a ordem. Garantia da lei e da ordem. É o que a gente conhece aí por GLO, né? O dito aí GLO que foi tão falado na eleição passada. Essa GLO, garantia da lei e da ordem, está previsto na Constituição, mas não como as pessoas falavam. Então, ó, sobre a autoridade suprema. Aqui, ó. Mais uma coisa que você tem que saber aqui. A gente vai fazendo um esquema para você... Autoridade suprema. Presidente da República. Então vamos lá. As Forças Armadas do artigo 142, tão discutidas nas eleições passadas, estão no artigo 142. Lá fala que elas são formadas, são constituídas, as Forças Armadas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Elas são baseadas, têm base na hierarquia e na disciplina. A autoridade máxima é o presidente da República. Só que, na garantia da lei e da ordem, a gente tem um adendo que eu quero chamar a sua atenção. Quais as funções ali do artigo 142 das Forças Armadas? A gente vai ver quando a gente vai falar de artigo 144, a gente vai falar da segurança interna, que a gente está falando da defesa da pátria, ou seja, intervenção externa. Garantia dos poderes constitucionais. Esse é um papel das Forças Armadas interno. Aqui é um papel de fronteira. Aqui, ó, garantia dos poderes constitucionais é que um poder não pode suprimir o outro. Então, aquelas pessoas estavam discutindo, os doutrinadores já haviam um consenso, não existia dúvida quanto a isso,
é que se o Exército, ou principalmente o Exército, que as pessoas estavam cobrando, né, ou qualquer dos poderes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, se ele poderia ali fechar um dos poderes, porque estava intervindo no poder executivo. E a garantia é justamente que os poderes possam ser o que está lá no artigo 2º da Constituição, ou seja, independentes e harmônicos entre si. Obviamente que se um dos poderes tentar suprimir o outro, aí sim pode ser acionado as Forças Armadas. Então é bem o contrário do que eles estavam dizendo. Se o Executivo tentar fechar o Judiciário, aí sim as Forças Armadas podem intervir. Se o Judiciário tentar fazer com que o Executivo fosse destituído sem ali o devido processo legal, obviamente também poderia ser usado as Forças Armadas. É que um poder não canibalize o outro. Então, mas ele não está deixando governar, mas se ele está jogando dentro ali do que está escrito na Constituição, está escrito nas leis, ele está jogando dentro das 4 linhas, como se falava. Então, que se mude as leis, que se faça coisas diferentes para que se possa, na próxima eleição, ter uma eleição aí mais transparente, ou as pessoas que cobraram confiem mais nela, mas não tentar destituir um poder pelas Forças Armadas. A gente sabe que o histórico não é muito bom dos países que usam aí as Forças Armadas para aplicar golpes. A gente tem países aí da América, países da América Central que aconteceu isso, tem países também mais ao Oriente. Então, não é uma boa o uso das Forças Armadas aí para destituir poderes. A garantia da lei ou da ordem pode ser de iniciativa de qualquer dos poderes. Mas a gente tem a iniciativa de qualquer dos poderes. Ainda, o chefe ainda continua sendo o presidente da República. Só que a iniciativa para que as Forças Armadas possam agir na garantia da lei e da ordem, aí sim pode partir, a iniciativa pode partir tanto do poder executivo, quanto do poder legislativo e o poder judiciário. E a garantia dos poderes constitucionais é justamente o que eu disse aqui, para um poder não canibalizar o outro. Beleza? E já tem aí projeto de emenda à Constituição para mudar esse artigo 142. Até hoje não mudou. Isso aqui está atualizadíssimo. Acabei de pegar aqui no site do Planalto, está desse jeito ainda, mas já tem PEC, projeto de emenda à Constituição, para mudar aí algumas coisas desse artigo 142, justamente para não ficar essa interpretação que ficou. O parágrafo 1º diz o seguinte, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Todas as vezes que eu vi cair isso aqui, estava aqui, o problema estava aqui. Todas as vezes que caiu isso aqui como errado, aqui estava o problema. Então, fique atento no que eu vou dizer aqui, porque isso vai fazer muita diferença na hora da sua prova. Se a banca quiser te perguntar sobre o artigo 142, parágrafo 1º, ela vai mudar isso aqui, a não ser que ela vai cobrar isso como correta. Então, você tem que ter um olho no peixe e outro no gato. Já copiou isso aqui? Eu vou dar um tempo aqui, dar um pause aqui, copia isso aqui. Mas eu vi, eu entendi. Eu sei que você entendeu. Mas quando você copia, isso ajuda muito, Artigo 142, formação, base, autoridade, as funções do artigo 142. Isso aqui na hora da prova te ajuda demais, 1D, 2G, né? Garantia. Isso te ajuda bastante. Não deu tempo de copiar, dá o pause aí, copia que eu vou andar aqui. Vamos lá. 2 jeitos que o CRS pode te cobrar esse artigo 142, parágrafo 1º. O primeiro é o mais fácil, né? Ele vai te cobrar do jeito que está escrito ali. Artigo 142, parágrafo 1º. Ele pode cobrar ela como correta. Se ele te cobrar ela como correta, vai estar igualzinho que está escrito ali. Se ele quiser te cobrar como incorreta, ou seja, ele vai colocar um parágrafo 1º incorreto para você achar incorreto ou para você achar correta dentre ali todas as incorretas, ela pode ser uma incorreta. Ele vai mudar, todas as vezes que eu vi essa questão, principalmente o CRS, mudou essa palavra de lei complementar. Aqui, Aqui quando vier correta, vai ter que vir lei complementar. O processo legislativo não cai para você, mas é importante você saber onde vai ser uma lei complementar e onde vai ser uma lei específica. Aqui, eles vão mudar para lei ordinária. Vão inventar várias coisas. Vai colocar lei específica. Vai colocar decreto. Vai colocar resolução. Então, cuida, medida provisória. Cuidado com isso. Isso aqui,
é erro. Erro. Então vamos ler o certo e vamos ver como seria o errado. O certo seria, ó, lei complementar estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização, no emprego e no preparo das Forças Armadas. Ou seja, por que é uma lei complementar? A Constituição traz algumas funções e a lei vem complementar, como o próprio nome já disse. Uma lei vem complementar o que a Constituição já trouxe. Então, cuidado com isso, que a banca costuma mudar de lei complementar e colocar assim, ó, lei, muda aqui, ó, lei ordinária, decreto estabelecerá normas gerais para que seja mudada essas normas de empregos das Forças Armadas, tem que ser uma lei complementar, ela vai ter que seguir um rito ali no Congresso Nacional. Então, muito cuidado com isso. Lembre-se que para mudar o emprego das Forças Armadas, tem que ser feita uma lei complementar. Se a banca mudar de qualquer coisa, marque como incorreta e coloque na minha conta aí, beleza? Ó, outra coisa que cai bastante na prova é isso aqui, ó. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Ah, mas a doutrina tal traz uma coisa, o pensador tal traz... A prova está escrita assim, ó. Então, não briga com a prova na hora da prova não, tá? Acontece o seguinte, ó. O que você vai anotar aqui, ó? Dá um print aí, ó. No parágrafo 1º, para mudar o emprego das Forças Armadas, tem que ser feita uma lei complementar. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem aqui. Dá tempo ainda de a gente discutir esse artigo 142. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar assim, o parágrafo 2º, o que você vai anotar dele? O parágrafo 2º, vou até colocar o certo de vermelho, né? Porque o azul está ficando muito ruim. Ó, o parágrafo 2º, vou colocar aqui na tela para você, ó. Aqui, ó, parágrafo 2º. Só apagar isso aqui. Não sei o que está isso. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares. Por quê? Porque a sua banca vai te perguntar assim, ó. De acordo com a CF, 2 pontos. Aí sim, letra A. Não caberá habeas corpus contra punições disciplinares. Aí na letra B, vai estar ao contrário, né? Caberá habeas corpus. E a C. A CF não deliberou sobre esse assunto. É só um exemplo, tá? E a letra D fala o seguinte: segundo a CF, o habeas corpus depende... O habeas corpus para punições disciplinares, tá? Depende do posto patente. De acordo com a Constituição, aí você vai bater isso aqui, quem estuda mais, principalmente para outros concursos, vai falar assim, peraí, mas lá já tem um doutrinador, já tem uma jurisprudência que fala e tal, que militar e tal, mas a Constituição está desse jeito aqui. Então faz o seguinte, copia do jeito que está na Constituição, e se alguém discutir depois, você entra com recurso. Mas o CRS não vai fazer isso, ele vai copiar e colar do jeito que está escrito aqui, se ele quiser que você marque. Agora, se ele falar assim, de acordo com a doutrina, não vai vir escrito isso para a prova de soldado. Então não briga com a banca não, de acordo com a CF, você vai ver muita gente falando o contrário, porque aí quando a gente entra na esfera jurídica para discutir isso, a gente sabe que em alguns casos e tal, não vou entrar na sua mente com isso aqui para você não confundir. A banca vai te colocar, de acordo com a CF, você vai responder que não cabe e acabou. E não deixa a discussão depois, quando você formar em direito e quiser lá discutir doutrinador, discutir jurisprudência, mas a prova é letra de lei. Letra de lei não quer dizer que tem que estar escrito igualzinho lá não, mas não pode fugir do assunto, né? Ele não vem interpretando não. Vamos outra aqui, ó, para a gente conseguir, deixa eu só ver, a gente conseguir pelo menos chegar aqui no, ó, esse aqui é importante também, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se além do que vier fixado em lei as seguintes disposições. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes são conferidas pelo Presidente da República e assegurados a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo privativo
títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso de uniforme das Forças Armadas. Quem pode usar o uniforme das Forças Armadas é somente quem é das Forças Armadas, obviamente, do mesmo jeito que acontece com a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. São conferidos pelo Presidente da República. Quando a gente fala de Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, essas patentes são conferidas pelo governador. Então aqui eu vou fazer um adendo para você. Forças Armadas, barra aqui, militares estaduais. Os militares estaduais, a essa altura do campeonato, você já sabe que são a PM e o CBM, né? Corpo de Bombeiro Militar. As Forças Armadas, as patentes aí de oficiais, são conferidas pelo Presidente da República. Nos militares, pelos governadores. Quando tiver esse adendo aí, eu vou colocar para você o que foi igual, a gente vai pontuar aqui, beleza? O uso de uniforme das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, também são prerrogativas dos militares estaduais. O que foi igual, a gente vai falar. Aqui, tem uma diferença muito grande que você tem que entender do militar das Forças Armadas para os militares dos estados. Isso aqui, caiu na última prova e vai cair de novo. Anota o que o professor está falando. Peraí. O militar da ativa em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese do 37C, ou seja, profissional de saúde, será transferido para a reserva. Isso aqui chama acumulação de cargo público. No artigo 37, no inciso 16, a gente tem acumulação de cargo público. O que a acumulação de cargo público fala em relação ao... Aqui, patentes conferidas. A gente vai falar, acumulação de cargos públicos. Eu estou fazendo já aqui um parênteses entre o 142 e o 42 que cai para você. Cargos públicos. Isso aqui, só isso aqui já vale seu joinha nessa aula, porque isso aqui muita gente confunde e é uma coisa fácil de entender. Eu quero que você entenda, não quero que você decore. Nas Forças Armadas, a acumulação de cargo público só é permitida, o artigo 37, XV1. Aqui, nas Forças Armadas, só é permitida a linha C. Qualquer coisa a gente vai lá para você conferir mesmo, a linha C. Ou seja, os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutico só podem ter acumulação de cargo público da linha C. Ou seja, o que a linha C fala? Profissional de saúde. 2 cargos de profissional de saúde. Ou seja, um médico. 2 cargos privativos, né, de profissionais da saúde. Pode ser médico, pode ser enfermeira, pode ser qualquer profissão regulamentada que seja privativo de profissionais da saúde, profissionais da saúde. Exemplo, na Marinha, no Exército Aeronáutico, pode ter um médico que, além de ser um médico do Exército, ele também pode ser médico num hospital municipal ou no hospital estadual, ou seja, tem uma acumulação de cargo público aqui. Outra, aquela de dois cargos de professor e técnico, não pode ter acumulação de cargo público. Quando a gente fala dos militares estaduais, aí sim eu tenho acumulação de cargo público quase que completa. Tem uma pouquinha diferença. Então a gente tem o artigo 37, o inciso aqui, 16, né, ele fala 2 cargos de professor, que não é o caso dos militares, né? Pode ter acumulação de um cargo técnico-científico, cargo de professor com técnico científico, e 2 da área de saúde. Os militares dos estados podem acumular esses cargos aqui. Então, qual a diferença desse aqui para o civil comum, da acumulação de cargo público do 37? A diferença é que o civil comum fala que tem que ter compatibilidade de horários. Ou seja, o civil pode acumular cargo público. Eu não falo da pessoa que é policial militar e dá aula numa faculdade privada, não. Eu falo do policial militar, do corpo de bombeiro, do bombeiro militar, que dá aula numa faculdade pública, ou seja, ele dá aula concursado também. Quando o civil, a gente fala de compatibilidade de horários. Para o militar, a gente fala de prevalência da atividade militar. Então, grava essa palavra na sua mente aí, está lá no artigo 142. Prevalência da atividade militar. Pode ter acumulação de cargo público do militar?
Aí você me responde. Essa é a pergunta. Depende. Militar das Forças Armadas só tem uma exceção. A regra é, ninguém pode acumular cargo público. Para o funcionário civil, tem funcionário público civil normal, tem essas exceções. Para o militar dos estados, tem essas exceções, desde que tenha prevalência da atividade militar. Para o militar das Forças Armadas, a única exceção que tem é a linha C. O que a linha C fala? 2 cargos privativos profissional da saúde. Entendido isso aqui? Vou fazer uma remissão para você aqui, ó. Lá do artigo 37, o inciso 16, para você ver que esse professor está dizendo a verdade. Quer ver? Vou voltar aqui para você. Deixa eu ver, melhor colocar artigo 37. Artigo 37. Ó. Tá aqui, artigo 37. Não é lá no começo. Justamente para não ficar essa dúvida, quando você vê escrito lá, você não... Artigo 37, vou deixar para você aí, ó. Artigo 37, o inciso 16. Aqui, ó, é vedada a acumulação. Qual que é a regra? Não pode ter acumulação de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado o 11, ou seja, observado aí o teto, né? Teto de salário. 2 cargos de professor pode, cargo de professor com técnico científico pode, e 2 cargos de emprego profissional de saúde, ou seja, o Exército só pode, Exército, Marinha Aeronáutica, Forças Armadas, só pode ter acumulação nesses casos aqui. Um soldado comum, um sargento comum não pode ter, só profissional da área de saúde. No caso dos policiais militares, a gente tem a questão que muda de compatibilidade de horários para prevalência da atividade militar. Entendido isso aqui? Não tem como errar, né? Vou dar uma dica de artigo 37 aqui, em breve, e eu espero que você consiga aqui entender para a gente não errar mais isso na prova, beleza? Deixa eu só dar um tchau para você aqui, a nossa dica chegou ao fim. Um abraço, professor Magno Assis, até a nossa próxima dica. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, comente aqui embaixo, ajuda bastante o nosso canal e conheça a plataforma da Vale. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço, professor Magno Assis, até a nossa próxima dica. Qualquer dúvida, @MagnoAssis44, me adiciona lá, estou sempre postando alguma coisa sobre concurso, beleza? Tchau, tchau, fiquem com Deus.